Olá, pessoal. Eu sou o Felipe Urbano, presidente da LAPS, que é a Liga Acadêmica de Prevenção e Promoção da Saúde. E hoje eu estou aqui na presença do Caio, também integrante da Liga, vice-presidente, e da doutora Moniz, nossa preceptora, que iremos apresentar uma aula para o Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Passo agora a palavra para o meu amigo Caio para falar algumas coisinhas também. Com imenso prazer que a gente vai desfrutar da aula da professora Moniz, que é preceptora da nossa Liga. A doutora Moniz é Aparecida Gonçalves Nascimento, graduada em Medicina pela Unicastelo, residência em Clínica Médica pela Santa Casa de Fernandópolis e Cardiologia pela Unesp Botucatu, Hospital das Clínicas. Subunidade em Arritmia Cardíaca pela Unesp Botucatu, Hospital das Clínicas, mestrado pela Unesp Botucatu, docente do curso de Medicina Unisalesiano, preceptora da Residência Clínica Médica da Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui na presença de todos para apresentar uma aula. Então, a gente vai falar hoje sobre a aula de morte súbita. Vamos começar. Então, a morte súbita cardíaca, ela ainda é um grande problema de saúde pública, sendo responsável mais ou menos por 460 mil mortes ao ano nos países desenvolvidos do último censo. E aqui no Brasil, essas mortes estão em torno de 320 mil, ao ano. Porém, esse número pode ser um pouquinho até maior, devido aí à falta de dados mesmo, das mortes que acabam sendo acontecidas em ambiente da casa, da família, do domicílio, e não é encaminhado o corpo para o IML. A fibrilação ventricular, precedida aí da taquicardia ventricular sustentada, é ainda o principal mecanismo de morte súbita cardíaca. Nós temos também outros eventos, como bloqueio atrioventricular total e episódio de assistolia, só que são menos comuns. Os pacientes que apresentam morte súbita cardíaca e sobrevivem a esse episódio, eles têm o nome de morte súbita abortada. A doença arterial coronariana, ela ainda é a patologia mais conhecida aí, relacionada à morte súbita cardíaca, principalmente acima dos 35 anos. Outras doenças também estão envolvidas na morte súbita, como cardiomiopatias, dilatadas, hipertróficas, a cardiomiopatia chagásica aqui no Brasil, as doenças valvares, congênitas, canulopatias, as doenças arritmogênicas hereditárias. Então, várias patologias podem estar relacionadas com a morte súbita. A prevenção, ela refere-se ao tratamento da doença de base e à profilaxia da recorrência de arritmias ventriculares malignas fatais. Por definição pela OMS, a morte súbita é um evento súbito, inesperado, de causa cardíaca, que ocorre em menos de 1 hora após o início dos sintomas em indivíduos sem qualquer condição prévia potencialmente fatal. Então, aquele indivíduo que tem uma morte súbita, começa a ter sintomas, tem um episódio de morte súbita e ele não sabia de nenhuma doença prévia. 40% desses casos, eles não são testemunhados. Então, são aqueles casos que os pacientes acabam falecendo em casa, aquela história, faleceu, foi infarto, todo mundo fala sobre infarto, mas a gente não sabe exatamente se foi só uma doença arterial coronariana isquêmica, Pode ter sido outras causas. Por isso que ainda o número de mortes no Brasil, ele está baixo em relação aos países desenvolvidos, que as pessoas acabam falecendo no próprio ambiente domiciliar e não são encaminhadas aí para uma avaliação melhor do que aconteceu dessa morte súbita. Os homens, eles acabam sendo mais acometidos, e principalmente entre a 6ª e a 7ª década de vida. A epidemiologia, ela tem uma estreita relação com a doença arterial coronariana, então até 80% das vítimas falecem mesmo de morte súbita por doença arterial coronariana, por isso que as pessoas sempre falam, faleceu, morreu de repente, foi um infarto, por esse número ainda ser importante, mas existem outras condições, isso é importante frisar. Os fatores de risco, como hipertensão, diabetes, tabagismo, eles aumentam o risco de morte súbita, assim como uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, principalmente aí menor que 40%. Então, quanto mais baixa a fração de ejeção na insuficiência cardíaca, maior o risco de morte súbita desse paciente. Nos jovens, até os 35 anos, existem outras causas mais prevalentes do que a doença arterial coronariana. Então, a gente tem a miocardiopatia hipertrófica, as anomalias das artérias coronárias, displasia ritmogênica do ventrículo direito e as canulopatias. O risco, ele aumenta progressivamente com o envelhecimento, com um pico entre 45 a 75 anos de vida.
aí em razão da crescente incidência da doença arterial coronariana, que a gente viu que é 80% dos casos. Acima dos 35 anos, então, nós temos a doença arterial coronariana, as cardiomiopatias, principalmente as dilatadas, as doenças cardíacas hereditárias arritmogênicas em menor porcentagem e menos comum, né, acima dos 35 anos, as autoimunes, tumores cardíacos ou outras doenças aí sistêmicas que podem envolver o acometimento cardíaco. Abaixo dos 35 anos, a gente já começa a pensar nas doenças hereditárias, né? Então, arritmogênicas, como cardiomiopatia hipertrófica, arritmogênica do ventrículo direito, as canulopatias, anomalias das artérias coronárias e miocardites de diversas etiologias. A população de risco para morte súbita cardíaca são aquelas pessoas que apresentam aí na família pelo menos 2 mortes súbitas. Então, eu já tenho um familiar que faleceu de repente, né? No passado, a medicina era menos evoluída, então as pessoas faleciam mais cedo, 40, 45 anos, e sem saber o motivo. E isso é um dado importante. Por mais que no passado a medicina era menos evoluída, é importante a gente perguntar na anamnese desse paciente se alguém da família morreu precocemente e se teve uma causa. Às vezes o paciente tinha algum fator de risco para a gente pensar em uma cardiopatia, ou mesmo que não tiver um fator de risco documentado, né, uma hipertensão ou uma outra cardiopatia envolvida nesse familiar, é importante deixar isso na história, tá? Múltiplos infartos. Então, o paciente já teve um infarto, tem um outro em seguida, um terceiro, isso vai gerando um quadro de insuficiência cardíaca, né, vai piorando aí o estado da doença de base dele, e isso vai aumentando o risco de morte súbita. Síncope. Então, síncope inexplicada, né? Então, o paciente teve uma síncope. Isso é um dado importante, né? É um fator de risco. Será que esse paciente está tendo uma síncope por uma arritmia, por uma outra doença, ou é uma síncope por um reflexo vasovagal? Então, é um dado importante da história. Sobrevivente de parada cardíaca. Então, ele já teve uma parada cardíaca, ele foi um sobrevivente, tá? E quando ele já tem aí documentado arritmias cardíacas complexas por qualquer outro tipo de exame. Esses pacientes que têm essas características, eles são a população de risco e por isso eles devem se submeter a exames periódicos para a estratificação, principalmente pensando na prevenção primária, porque a gente pode ter um evento único de morte súbita, né, não ser visto por uma outra pessoa e esse paciente não voltar. Da estratificação de risco. Então, a história clínica é extremamente importante, assim como os antecedentes pessoais e familiares. Um exame físico detalhado. Então, no próprio exame físico, a gente já pode ter alguns sinais de doenças congênitas envolvendo a parte da cardiologia, radiografia de tórax, o eletrocardiograma de repouso, ecocardiograma e outros exames que achar importante, como, por exemplo, uma ressonância cardíaca, um cateterismo, um teste ergométrico. E aí, discorrendo um pouquinho sobre as causas dos indivíduos, né, de morte súbita em menos de 35 anos, vamos começar pelas doenças cardíacas hereditárias arritmogênicas. Elas podem ocorrer por defeitos nos canais iônicos da membrana plasmática ou nas proteínas sarcoplasmáticas, nos sarcômeros e nas junções musculares. Então, é um defeito genético. Isso a gente não consegue mudar, né? E nesse grupo, eles incluem várias doenças. A cardiomiopatia hipertrófica é uma delas, a cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito e as canulopatias. Então, essas alterações genéticas a gente não consegue mudar, mas a gente consegue, em uma avaliação desse paciente de rotina, tentar identificar algum achado no exame complementar. Começando pela cardiomiopatia hipertrófica, é uma doença autossômica dominante, que ela se caracteriza por um desarranjo na miofibrila dos miócitos e leva uma hipertrofia ventricular esquerda sem uma causa identificável clinicamente. Então, um paciente com menos de 35 anos, não hipertenso, né, que não tem nenhum outro fator de risco, e aí ele vai fazer um eletro de repouso e a gente consegue identificar uns sinais de hipertrofia ventricular. Então, isso é um achado que vai chamar a nossa atenção.
A prevalência é em torno de 1 a 500 para 500 pessoas. É a causa mais comum de morte súbita em jovens, principalmente os atletas. E o paciente ele pode ser assintomático por muitos anos, tendo aí como primeira manifestação a morte súbita mesmo. Às vezes ele pode ter alguns achados inespecíficos, como uma dor torácica não anginosa, uma dispneia relacionada ao repouso, a síncope de forma inexplicada ou mesmo, como eu falei, a morte súbita. A estratificação de risco desse paciente baseia-se nos fatores de risco presente, né? Então, esse indivíduo é um sobrevivente de uma parada cardiorrespiratória. Ele já tem uma taquicardia ventricular sustentada e espontânea, documentada em algum eletro ou algum exame, tipo um Holter de 24 horas. Quando eu faço um ecocardiograma desse paciente, eu vejo uma espessura da parede ventricular acima de 30 milímetros, ou ele já tem uma história de morte súbita em indivíduos abaixo de 40 anos. Então, isso são achados que chamam atenção para a gente investigar mais a fundo esse paciente, não liberar ele aí simplesmente com uma avaliação de anamnese e exame clínico só, tá? Ele já tem um Holter com uma taquicardia ventricular não sustentada. Eu coloco ele num teste ergométrico, ele vai ter uma resposta da pressão de forma anormal, né? Ao invés da pressão arterial sistólica ela subir com o esforço físico, ela acaba decaindo. Ou ele já tem até uma ressonância cardíaca, né? Evidenciando uma fibrose miocárdica. E no eco, a gente pode até ver um aneurisma apical. Então, todos esses achados em menores de 35 anos, que não têm outras patologias, vai chamar a atenção para a gente pensar em doenças congênitas, né? Então, esse paciente ele precisa ser investigado mais a fundo, não só com os dados de exames complementares simples, como um eletrocardiograma, um teste ergométrico apenas. É um exemplo aí de um eletrocardiograma de repouso de um paciente que tem menos de 35 anos com um diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica. Então, a gente vê hipertrofia, né, das câmaras esquerdas, né, com um sinal aí que a gente chama de alteração da repolarização do tipo de strain. Então, pegar um eletro num paciente jovem assim, isso é um detalhe que a gente vai, né, procurar mais a fundo. Outra das doenças aí congênitas é a ritmogênica do ventrículo direito. O que acontece nessa cardiomiopatia? Existe uma substituição das células miocárdicas por um tecido fibroadiposo lá no ventrículo direito. Então, também é uma alteração genética. Inicialmente, ocorre essa deposição fibrogordurosa no epicárdio ou miocárdio, vai evoluindo de uma extensão transmural, leva ao afilamento e até mesmo a dilatação da parede ventricular e com formação de pequenos aneurismas. É uma doença progressiva e pode afetar até o ventrículo esquerdo em estágios mais avançados. Os sintomas desses pacientes: palpitações, síncope, taquicardia ventricular estável ou até mesmo instável, pode evoluir para uma insuficiência cardíaca e ter também uma morte súbita. Ela pode se manifestar em qualquer idade, então pode ser abaixo de 35 anos, assim como acima de 35 anos, e é mais prevalente em atletas. Uma vez que o exercício físico, ele pode desencadear arritmias ventriculares e acelerar o desenvolvimento dessas anormalidades estruturais. Ela é uma doença geneticamente transmitida, de caráter autossômico dominante, tem mutações em genes conhecidos como desmossomais, e o tratamento visa melhorar os sintomas, mas a principal do tratamento é prevenir a morte súbita e a progressão da doença, tá? A atividade física intensa, aquela mesmo que não seja competitiva, ela deve ser evitada, até porque a gente viu que é um dos fatores que ajuda na progressão dessa doença. A indicação de CDI, que é um cardiodesfibrilador implantável, ele é para casos selecionados. Então, aqueles pacientes que têm síncope inexplicada, importantes taquicardias ventriculares não sustentadas em Holter, história familiar de morte súbita cardíaca, já tem uma doença extensa com o envolvimento do ventrículo esquerdo, não só do direito, então a gente indica CDI para prevenção primária de morte súbita. Outra doença ainda
né, pensando nas canulopatias, é a síndrome do QT longo. É o protótipo das canulopatias, é dividida aí em 3 categorias, com base no padrão de herança genética e presença de fenótipo extracardíaco. Síndrome de Romano-Hard é uma doença da síndrome do QT longo, autossômica dominante, e tem subtipos de 1 a 6 e de 9 a 13. A síndrome do QT longo autossômico dominante com fenótipo extracardíaco é o tipo 7, que ela vai apresentar ondas US proeminentes ao eletrocardiograma, TV polimórfica ou bidirecional ao repouso ao esforço, associada a dismorfismos faciais, paralisias periódicas, hiper ou hipocalêmicas. E a do tipo 8, o paciente apresenta sindactilia, malformação cardíaca, dismorfismos e até mesmo autismo. Por isso é importante do exame físico completo desse paciente. Ainda do QT longo, a gente tem a síndrome de Jervell e Lange-Nielsen, que é uma herança autossômica recessiva acompanhada por uma surdez neurosensorial relacionada com as mutações nos genes KCNK1 e KCNE1. Essa síndrome, ela tem uma síncope ou morte súbita associada a aumento do intervalo QTC e presença de TV ou Dorsades Point. Principal marcador de risco, episódio prévio de morte súbita abortada. Secundário aí é uma TV polimórfica degenerando ou não para fibrilação ventricular. Os pacientes assintomáticos, a gente observa os marcadores de risco que tem um QTC maior que 500 na do tipo 1 e 2 e sexo masculino na tipo 3. Então, esses são aí os marcadores de risco nos pacientes assintomáticos. A síndrome do QT curto também é uma canulopatia, mas ela é mais rara, tá? Caracteriza-se pela redução do período refratário atrial e ventricular e, consequentemente, maior suscetibilidade à fibrilação atrial e ventricular. No eletrocardiograma, observamos um QTC menor que 330 milissegundos. Quando o intervalo QTC é curto, sem nenhuma causa metabólica identificável, mesmo em indivíduos assintomáticos e sem outros comemorativos, deve-se considerar o diagnóstico de síndrome do QT curto. QTC limítrofe, que fica entre 340 a 360 milissegundos, na história e na presença de história familiar ou diagnóstico molecular, morte súbita em familiares menores de 40 anos, ou ocorrência de fibrilação ventricular espontânea ou PCR recuperada. A gente tem que pensar na síndrome do QT curto. As orientações para esses indivíduos: evitar esporte competitivo, prevenir e diagnosticar os distúrbios eletrolíticos. Síndrome de Brugada. É uma manifestação que pode ter síncope ou morte súbita causada por uma taquicardia ventricular polimórfica em indivíduos com corações estruturalmente normais. Predomina nas pessoas asiáticas, é uma doença autossômica dominante, com manifestação já na fase adulta e fenótipo mais expressivo em homens. O paciente ele pode apresentar palpitações, síncope, respiração agônica durante o período noturno, morte súbita ou ser aí uma PCR recuperada. Os sintomas habitualmente são desencadeados por sono ou repouso, febre, libação alcoólica ou até mesmo refeições copiosas. O eletrocardiograma desse paciente, nós observamos um supradesnível do ponto J nas derivações precordiais direitas, V1 a V3, né, síndrome de Brugada do tipo 1, que é uma característica que define a síndrome, mesmo na presença ou ausência de sintomas. Os demais tipos eletrocardiográficos, eles podem sugerir a canulopatia, mas vai exigir uma monitorização mais seriada. Então, esse é um eletrocardiograma de uma síndrome de Brugada do tipo 1. Então, a gente vê esse supradesnível do ponto J, que aí tem a característica em cela. Taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica.
O paciente tem episódio de taquicardia ventricular polimórfica desencadeada durante esforços ou emoções, tanto em crianças quanto adultos jovens, que apresentem também corações estruturalmente normais. O eletro de repouso é normal, mas tem uma presença frequente de onda U. A síncope, ela pode ser desencadeada por situações de estresse físico ou emocional. E o tratamento é o cardiodesfibrilador implantável, nos casos selecionados, e beta-bloqueadores. Se o paciente tem pouca tolerância ao uso dessa medicação, pode optar por uma simpatectomia à esquerda. Nas peculiaridades do atleta, a morte súbita em atletas é mais frequentemente causada por uma doença cardíaca subjacente, que pode ou não ser diagnosticada previamente. A principal causa é ainda a cardiomiopatia hipertrófica. Existem outras também: displasia ritmogênica do ventrículo direito, anomalias coronarianas, traumas, síndrome de Brugada, miocardite, toxicidade por drogas, distúrbios de eletrólitos, hipohipertermia, fibrose miocárdica. E acima dos 35 anos, ainda continua sendo a doença arterial coronariana como a principal causa de morte súbita, mesmo no atleta. O coração do atleta, ele tem algumas peculiaridades também. Então, dependendo da intensidade do exercício, começa a aparecer adaptações fisiológicas das dimensões cardíacas. Então, ele começa a ter aumento da espessura e da cavidade ventricular esquerda, de forma a adaptar, melhorar esse coração à resposta ao exercício. Tais alterações permitem, então, um maior enchimento do ventrículo esquerdo numa diástole e aumento do volume sistólico, para aumentar o débito cardíaco. Depende da idade, do sexo, da superfície corpórea, etnia e do esporte realizado para ocorrer essas adaptações. E outras doenças, elas podem aparecer sobrepostas à adaptação do coração do atleta. Então, aqui, ó, é uma imagem mostrando um coração à esquerda normal e à direita com uma importante hipertrofia, né? E a outra imagem de uma ressonância demonstrando essa importante hipertrofia. Então, o coração do atleta, ele vai se adaptando, mas tem um limite e chega a um ponto que isso começa a ser prejudicial e não mais benéfico. Ao eletrocardiograma, a gente observa uma sobrecarga ventricular esquerda e ele já pode ter distúrbios do ritmo e da condução intraventricular. Então, do eletrocardiograma do atleta, os achados normais que podemos encontrar: bloqueio do ramo direito incompleto, repolarização precoce, uma elevação do segmento ST, uma elevação do segmento ST com inversão de T de V1 a V4 em negros, inversão de T de V1 a V3 em menores de 16 anos, uma bradicardia sinusal, arritmia sinusal, ritmo ectópico atrial ou juncional, bloqueio atrioventricular de primeiro grau ou segundo grau MOB tipo 1. Esses achados normais, fica desnecessária uma avaliação adicional nos atletas assintomáticos e que não tenham uma história familiar aí que possa predizer sobre algum episódio de morte súbita, tá? Então, se não tem nada da história clínica, de fator de risco, o paciente está assintomático, só com esses achados ao eletrocardiograma, a gente não precisa investigar a fundo pensando em morte súbita. Os achados limítrofes, então ele já começa a ter um desvio do eixo para a esquerda no eletrocardiograma. Eu tenho um aumento do átrio esquerdo e o átrio direito, ou eu tenho um bloqueio de ramo direito completo, já é uns achados que a gente tem que começar a pensar em algumas alterações não benéficas desse coração do atleta. Será que já está começando a ter alguma alteração mesmo, pensando em doença? E os achados anormais, então a inversão de onda T, a depressão do segmento ST, a onda Q patológica, bloqueio de ramo esquerdo, um QRS alargado acima de 140 milissegundos, tem uma onda epsilon no eletro, uma pré-excitação ventricular, ou eu já tenho um intervalo QT prolongado. Então, esses achados são achados patológicos que aí a gente tem que investigar outras doenças e não só aquelas alterações, né, fisiológicas que acontecem de acordo com o esforço físico. Ainda dos achados anormais, padrão de Brugada do tipo 1,
uma bradicardia sinusal intensa, né, menor do que 30 batimentos por minuto, o intervalo PR acima de 400 milissegundos, bloqueio atrioventricular de segundo grau MOBS tipo 2 ou um bloqueio atrioventricular total, e ele já tem evidências de arritmias ventriculares. Então, todos esses achados são necessários aí a avaliação adicional. Na anamnese desse atleta, vou perguntar para ele se ele tem dor, desconforto torácico aos esforços, se ele já teve alguma síncope ou uma lipotimia, né, quase síncope aí não explicada, né, não teve um motivo, ele teve uma síncope, uma dispneia, fadiga ou palpitação excessiva aos esforços. Ele tem um sopro cardíaco identificado previamente em algum exame físico, a elevação da pressão arterial sistólica, tem histórico aí de morte súbita prematura em menor de 50 anos em algum parente decorrente de cardiopatia, tem incapacidade em virtude de doença cardíaca em parente menor de 50 anos, e história familiar de cardiomiopatia hipertrófica, cardiomiopatia dilatada, síndrome de Marfan, QT ou outra arritmia significante nos familiares. Ao exame físico, esse paciente tem um sopro cardíaco, ele tem diminuição de pulsos, principalmente femorais, né? Ele tem sinais ao exame físico da síndrome de Marfan, tem o deslocamento do ictus cordis e como é que está a pressão arterial e a frequência cardíaca ao repouso desse atleta. No ecocardiograma, nós vamos buscar alterações estruturais que acometem o miocárdio, as válvulas e a aorta. E é importante na triagem quando já há alterações ao eletrocardiograma ou outros achados clínicos. Então, o ecocardiograma se faz importante, né? Pensando num eletrocardiograma que já tem alterações, eu vou investigar mais a fundo esse atleta. O suporte básico de vida é uma avaliação pré-participação do atleta, é o melhor meio para a prevenção de fatalidades durante a prática de atividade física. No entanto, não é capaz, isoladamente, de diminuir consideravelmente o número de PCR súbita. Por isso, a importância de implementação do suporte básico de vida com a presença de um DEA no local onde esse atleta vai praticar sua atividade. Bom, doutora Moniz, primeiro eu gostaria de agradecer pela aula que a senhora acabou de proporcionar, acho que muito útil e muitos detalhes, né, bastante informação. E como que na LAPS, né, a gente gosta muito de falar a respeito da questão da prática esportiva, né, tanto não só para o desempenho, mas também como para prevenção e promoção, né, que é até o nome da nossa liga, né. A senhora comentou da questão dos testes que você faz antes da prática de atividade física, né, a avaliação prévia, né, da atividade física. Quais seriam os exames, assim, principais que seriam mais recomendáveis para aquela pessoa que quer praticar uma atividade física sem pensar em desempenho, apenas por questão da saúde, e até para aqueles que buscam desempenho? Qual seria o básico do exame que ele teria que fazer nessa avaliação dele pré-participação? Então, assim, o básico, né? Vamos pensar. Primeiro, começar com uma anamnese. Então, ver se ele não tem nenhum fator de risco para doenças cardíacas. Então, a história familiar do paciente é muito importante, né? Será que ele já teve algum familiar antes, lá no passado, que teve uma morte súbita? Então, isso é um achado que vai ser uma importância na nossa anamnese. Depois, um exame físico muito detalhado, né? Então, ver se ele tem algum sopro, se ele tem alguma alteração, né, de deformidade torácica, alguma alteração de pulso, alguma alteração no exame físico mesmo. E pensando aí no básico, um eletrocardiograma de repouso, ele mostra para nós bastante informação, né? Uma radiografia de tórax também dá para ver bastantes alterações. E aí, se você julgar necessário, depois dessa avaliação prévia de uma história, um exame físico, um eletro de repouso e uma radiografia de tórax, aí um teste ergométrico, um ecocardiograma e assim vai de acordo mesmo com a sua avaliação inicial. Mas se o paciente não tem nenhum fator de risco na história clínica, nenhum detalhe que chame atenção ao exame físico, um eletrocardiograma de repouso normal e ele é um paciente jovem, sem nenhuma comorbidade presente, não toma nenhuma medicação, ele fala que o básico é um eletrocardiograma e uma radiografia de tórax.
Não precisamos aí pedir teste ergométrico para todos os pacientes que vão aí praticar uma atividade física não competitiva. Agora, a competitiva é uma intensidade de esforço maior, mesmo que o paciente não tenha achados significativos ao exame físico ou aos primeiros exames complementares, é importante você fazer um teste de esforço para ver uma intensidade maior dessa atividade, se vai provocar alguma alteração pelo esforço mesmo. Mas o eletrocardiograma e o exame físico é o início, o básico aí, que vai chamar bastante atenção para algumas alterações. Sim, e é algo, acho que assim, muito importante, né, e que as pessoas, no geral, acabam não fazendo, né? A gente vê constantemente as pessoas começando a fazer uma atividade física numa academia e nem procuram, às vezes, passar por uma avaliação, não sabem se tem algum problema hereditário, algum problema genético. E aí é onde a gente pode acabar vendo acontecendo esses casos de morte súbita, que cada vez mais parece que fica mais próximos de nós, né? E cada vez pessoas mais jovens acabando tendo a morte súbita mesmo, né? Exato. E aí das pessoas, elas aceitam um diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, né? Então, morreu de repente, morreu de infarto, né? Então, não vai a fundo numa investigação. Então, né, a gente já deve ter ouvido falar aí de muitos pacientes, morreu de repente, foi infarto e ficou por assim mesmo, não investigou, né? Tem outros irmãos na família, então morreu de repente, tem irmão, né? Fez um eletro desses irmãos, né? Teve algum outro parente, então a pessoa começa a praticar atividade física, começa a aumentar a intensidade do esforço, utilizar, né, de suplementos não recomendados aí, acaba gerando alterações e ela nunca fez um eletrocardiograma. Então, vai na academia, ninguém pede pra gente uma avaliação médica antes, né? Você chega lá e só faz a matrícula e começa a atividade, né? E se a gente for pensar, quando que a gente faz um eletrocardiograma, né? Então, se eu tô jovem e não tenho sintoma nenhum, eu acabo não fazendo um eletrocardiograma. E às vezes um simples exame que demora ali 5 minutos para você fazer, te chama a atenção para algumas alterações. E olha, vamos começar a investigar mais a fundo. Você tem uma alteração aqui, por mais que você não tenha histórico na família, mas isso chamou a atenção. Sim, né? Com certeza. Esse tema foi um tema que a gente abordou na nossa liga, teve discussões e tudo mais, e é um tema chocante. Perante a apresentação, doutora, qual é o sinal, o que deve chama atenção mais para uma morte súbita? A síncope, Caio. Então, assim, ninguém vai ter uma síncope se não existir um motivo, né? Então, síncope de forma inexplicada é uma coisa que tem que chamar a atenção, mesmo para um clínico. Então, você não é cardiologista, mas o paciente chegou falando para você que teve um desmaio. Então, opa, por que você desmaiou? Teve algum pródromo? O que você sentiu antes? Teve palpitações antes desse desmaio? Sudorese? Algum sintoma? Tem que começar a investigar mais a fundo, né? E fazer um eletrocardiograma. Então, o que a gente vê é que os pacientes acabam tendo síncope e fica assim, foi um reflexo vasovagal, né? Você trabalha o dia todo em pé, não se hidrata de forma adequada, não se alimenta de forma adequada, aquela correria do dia a dia. E aí, recuperou da síncope, ficou bem e assim vai, né? E não leva uma investigação mais profunda. Então, o que me deixa mais preocupada mesmo é a síncope, porque palpitações, né, as palpitações, elas são importantes, né? Tanto é que a gente viu aqui na apresentação que todas as canalopatias, né, as doenças, elas trazem também palpitações e síncope. Mas se a gente for pensar em palpitações, uma síndrome do pânico, uma síndrome de ansiedade, então ela também gera isso. Agora, uma síncope é de forma inexplicada, então eu estava bem, nunca senti nada, de repente eu tive um desmaio, é um sinal de alerta, né? Pode não ser nenhuma causa cardíaca, mas vale a pena investigar do que simplesmente, você é jovem, teve uma síncope por N fatores, mas não é nada do coração, né? Então, é melhor pecar pelo excesso do que esperar acontecer e depois, da próxima vez, ser uma morte súbita, né? De uma doença que não foi diagnosticada em tempo hábil. Certo. A gente viu aqui também que a principal causa seria a cardiomiopatia hipertrófica, né? As pessoas que possuem essa condição, né, de cardiomiopatia hipertrófica,
elas têm contraindicação absoluta à prática de qualquer tipo de atividade física ou elas podem praticar alguma espécie, né, de atividade física ou até mesmo esporte? Há muito, muito tempo atrás, o pessoal ficava com muito medo da cardiomiopatia hipertrófica e deixava a atividade física proscrita. Então, você é proibido praticar qualquer tipo de atividade, mesmo a recreacional. Hoje, não. Os últimos estudos de 2019 para cá, eles vêm mostrando um benefício da atividade física para aqueles pacientes que não têm contraindicações. Então, os pacientes, você tem um paciente com cardiomiopatia hipertrófica, chegou a esse diagnóstico final, então você vai ter que ver como é o ecocardiograma desse paciente, como é o eletrocardiograma, como que é a resposta ao esforço físico. Então, fazer um teste ergométrico, ver a resposta do esforço físico. Ele tem um comportamento normal da frequência cardíaca e da pressão arterial ao esforço? Ok, agora ele não tem um comportamento normal, então isso já vai ter que contraindicar a atividade física e ir mais a fundo no tratamento, na investigação. Agora o ecocardiograma, ele tem uma hipertrofia, mas ele não chega a uma hipertrofia maior que 30, maior que 25 milímetros, né, da parede ventricular ou do septo. Então, ele tem ali, eu faço um ecocardiograma até sobre um estresse e posso avaliar se tem obstrução de via de saída do ventrículo esquerdo. Então, se não tem nenhum achado desses daí que são preocupantes, a atividade física recreacional ela não é proibitiva, desde que esse paciente ele fique em constante avaliação aí a cada 6 meses a 1 ano, ele tem que estar passando por um periódico, exames novamente, qualquer sinal de alerta, sempre procurar antes desse tempo recomendado, mas ela não é proscrita não, tá? Certo, e essa hipertrofia ela é irreversível? Só que hoje já se consegue estabilizar ou mesmo com todos os recursos que tem, ela ainda é progressiva e a tendência é só o caso acabar piorando cada vez mais? Não, ainda consegue se estabilizar, mas assim, a doença ela tem um caráter progressivo, mas se o paciente segue as recomendações, existem medicamentos que podem ser utilizados para cardiopatia, então a gente consegue diminuir a evolução e até mesmo estabilizar, né? Existem outros métodos alternativos, como uma alcoolização septal, mas ela gera ali uma melhora da obstrução da via de saída, melhora da hipertrofia, mas pode trazer outras consequências. Então, não é para todos também que é indicada essa alcoolização. Certo. E a doutora também comentou numa parte da questão do atleta, né, que ele passa por uma série de adaptações normais que vão ocorrer fisiologicamente com ele. Só que também a senhora comentou que às vezes ele pode desenvolver alguma doença por causa dessas adaptações que ele acaba fazendo. Uhum. Qual que seria um exemplo, assim, de uma doença que ele poderia desenvolver através dessas adaptações por ele ser um atleta? Ele pode desenvolver a cardiopatia hipertrófica mesmo, não aquela cardiomiopatia hipertrófica da doença genética, mas a hipertrofia é do atleta, aquela intensidade importante do exercício, sem ali orientações adequadas, o coração ele vai sofrendo essas adaptações, né? No começo com o intuito fisiológico para aumentar o débito cardíaco, aumentar o desempenho sistólico, mas ele vai provocando cada vez mais uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo e isso acaba reduzindo a diástole, né, desse coração, com riscos aí de arritmias malignas, obstrução de via de saída mesmo, mas assim, casos mais avançados. Então, essa é a doença principal mesmo, da hipertrofia do ventrículo esquerdo com redução da diástole e aumentando o risco de isquemia, arritmias malignas. Uhum. Diante de todos os casos que a gente pode acompanhar, os casos famosos de a morte súbita do atleta, e do que já foi estabelecido de protocolos para evitar essa morte. A doutora tem algo a acrescentar em relação ao que existe, né? Porque a gente sabe que é agora obrigatório ter a presença do desfibrilador nos locais. A senhora tem alguma opinião própria? Eu acho que assim, não basta existir o DEA, né, o desfibrilador ali no local do atendimento, se não existe um profissional ou uma pessoa qualificada para utilizar. Então, a gente já viu aí, passando nas reportagens, né, às vezes
os atletas caem no campo, caem no local de treinamento e a gente observa erros, né, no atendimento inicial desses pacientes. Então, assim, antes de ter só o dispositivo, né, o desfibrilador, a gente precisa de profissionais capacitados. Então, mesmo que você não seja um médico, né, ali no local, mas o fisioterapeuta vai estar por ali, o educador físico vai estar por ali, e qualquer pessoa que esteja por ali, ela deveria ser capacitada para ter o primeiro atendimento de suporte básico de vida, né? Então, eu não sou médico, mas eu tenho aqui uma capacitação para atender esse atleta no suporte básico de vida, nas compressões ali torácicas iniciais, né? Reconhecer uma parada cardiorrespiratória, começar o atendimento até vir um suporte avançado de vida com o médico, ambulâncias, medicações e tudo mais. E a gente observa que falta isso, né? Então, não adianta eu ter só o equipamento e não saber como utilizá-lo, não saber o que eu posso fazer, porque se o DEA identificar ritmo não chocável, e aí? O que eu faço, né? Então, eu fico olhando para o paciente ali no chão, parado, e com o aparelho do meu lado, sendo que é um ritmo não chocável. Então, eu preciso capacitar as pessoas que estão no ambiente de treinamento do atleta, no ambiente ali do jogo e tudo mais, a reconhecer uma PCR e iniciar o suporte básico, mesmo que não seja médico. Não só obrigar por lei ter um aparelho, né? Sendo que é importante que essa qualificação ela seja algo para todos os profissionais da saúde, isso, né? Que nem a doutora falou. Deveria começar até, acho que nas escolas, né? Exato. Então, hoje a gente pode ter uma PCR em qualquer local. Então, você pode estar no mercado, alguém cair ali na sua frente. Você pode estar num ponto de ônibus e alguém cair do seu lado, né? Então, quando eu estava na faculdade, aconteceu isso lá, né? Os meninos que atenderam um paciente que caiu na calçada, eles já sabiam o RCP, né? Então, já sabiam fazer o suporte básico até chegar ao SAMU, né? E isso que salvou a vida do paciente, aquele atendimento inicial. Então, se a gente começasse mais precoce, né, ensinar as pessoas a fazer de forma correta o atendimento, muitas vidas seriam poupadas. Exatamente. E assim como o Congresso ele é algo que está democratizando a informação, né, esse tipo de informação é preciosa, né, reforçando, salva vidas, né? São minutos que salvam vidas, né? Exato. E quando eu estava também, agora eu me lembrei de um caso, estava na residência ainda de cardiologia, o pessoal estava jogando futebol e lá tinha um médico, né, que era da equipe da cirurgia cardiovascular e ele estava jogando junto, então o paciente ele caiu, ele teve uma PCR no local, então ele foi o único que estava ali que sabia manobras de RCP, então se ele não estivesse ali, e isso que salvou a vida do paciente, o paciente conseguiu chegar ao Hospital das Clínicas com vida, né, porque depois o SAMU chegou, fez o atendimento avançado, chegou com vida, ele foi para o cateterismo, era um infarto agudo do miocárdio, e ele saiu bem, né? Então, ele agradeceu muito, assim, ao médico que estava no local, que foi o primordial de ter salvado a vida naquele momento, né? Então, e se não tivesse ninguém ali que soubesse essas manobras, talvez o paciente não estaria hoje, né, curtindo a vida dele. Exato. Sim. Bom, doutora Moniz, eu acho que em nome meu e do Caio e da nossa liga, agradeço mais uma vez pela aula que a senhora deu aqui pra gente. Muito obrigado mesmo, de verdade. E para você aí, nós vamos deixar aqui um QR Code para que você tenha interesse em conhecer mais sobre a nossa liga, sobre as nossas atividades. Entra lá, segue a gente lá. E também não deixa de assistir as outras aulas que estão muito boas do Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Obrigado.